Livro A Recompensa da Honra, de John Bevere, capítulo 12. Honrando nossos irmãos. Quem vos honra, a mim me honra, e quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. E quem honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem honrar um desses pequeninos, até um copo de água fria, por ser ele meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Mateus 10, 40 a 42. Paráfrase do autor. Agora vamos passar daqueles que se encontram em posição de autoridade sobre nós para aqueles que estão no nosso nível. Não estamos em posição superior a eles, nem eles estão em posição superior a nós. Isso identifica o segundo grupo de que Jesus fala. Quem honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. A dupla recompensa. Em primeiro lugar, permita-me começar com um testemunho que exemplifica a honra nesse nível. Por um bom tempo, levei minha família para fazer cruzeiros anuais. Nossos filhos nunca reclamaram das enormes viagens que eu e Lisa fazíamos para levar a palavra de Deus a pessoas em todo o mundo. Eles não somente deram total apoio ao nosso chamado, como também demonstraram grande entusiasmo a respeito. Apreciamos muito a provisão de Deus para nós, no sentido de recompensá-los com férias especiais no final de cada ano. Nossos garotos adoram os cruzeiros, porque não podemos ser alcançados pelo telefone celular, nem enviar ou receber e-mails. Combinamos que nossos computadores permaneceriam desligados durante toda a semana. Nada de trabalho. Somos somente deles durante toda aquela semana. Há alguns anos, havíamos acabado de voltar de um cruzeiro e, ao telefonar para o diretor da nossa equipe, recebi notícias muito decepcionantes. Enquanto estávamos de férias, um pastor de nossa cidade que eu conhecia contratou uma de nossas funcionárias-chaves, sem o nosso conhecimento. Essa funcionária era responsável por todos os direitos internacionais das traduções de nossos livros. Seu cargo exigiu bastante treinamento e conhecimento, já que ela trabalhava com editoras do mundo inteiro. Desenvolveu um canal de comunicação e de relacionamento com elas. Foi um fator crucial que exigiu tempo. Dizer que fiquei contrariado seria atenuar as coisas. Tive de lutar contra sentimentos difíceis contra aquele pastor. Havíamos gasto 9 meses treinando aquela funcionária. E ele não me proporcionou a cortesia de um telefonema para ver como a contratação dela afetaria a nossa organização. Eu poderia entender melhor aquela atitude se ele não fosse salvo e trabalhasse no mundo secular. Mas um ministro contratar alguém que pertencia a outro ministério sem primeiro discutir a questão de líder para líder simplesmente não fazia sentido no âmbito do reino. Além disso, ele era um amigo. Durante 2 dias, lutei contra o sentimento de ira em oração. Como encontraríamos outra pessoa para substituí-la tão depressa? Eu temia o tempo que seria perdido para treinar outra pessoa. Lutei contra pensamentos de crítica. Eu ansiava por encontrar o sentido do que ele havia feito. Mas não havia lógica. Como pôde ser tão insensível? Depois de 2 ou 3 dias, o Senhor falou comigo quando estava em oração. Filho, quero que você dê a ele o seu relógio novo. Enquanto estávamos no cruzeiro, encontrei um bonito relógio numa loja na Jamaica. Era um relógio novo em folha, da marca Citizen, movido a energia solar. Havia alguns anos que eu não comprava algum relógio. Estava entusiasmado com seu design reluzente. Quando Deus falou comigo, não demorei muito para perceber a sua sabedoria. Ele estava me dando a oportunidade de liberar qualquer pensamento errado que eu tivesse desenvolvido em meu coração com relação a este pastor e substituí-lo por honra. Ele estava me protegendo de abrigar um sentimento de ofensa e protegendo o meu relacionamento tanto com ele quanto com o pastor. Em oração comecei a sorrir e finalmente a rir. Eu estava impressionado com a sabedoria e o amor de meu pai. Ele estava se movendo por amor aos seus 2 filhos. Eu disse um sim, entusiasmado ao seu pedido. Imediatamente toda a ira e ressentimento pelo que o pastor fizera foram drenados para fora do meu sistema.
Foi uma libertação rápida. Agora, eu estava animado para dar algo que valorizava o meu irmão em Cristo. Na noite seguinte, nós nos falamos por telefone. Eu me sentia pronto para conversar, uma vez que o ressentimento já não existia. Acontece que ele havia cometido um erro por descuido. Confessou que simplesmente não havia pensado bem e em seguida desculpou-se muito. Ele agora entendia, devido ao confronto, que sua atitude estava errada. Entretanto, se Deus não tivesse tratado com o meu coração antes, aquele poderia ter sido um telefonema feio e prejudicial. Meu tom de voz e minha atitude poderiam ter precipitado uma fogueira de problemas em nosso relacionamento. Aproveitando o ensejo, deixe-me dizer algo. O confronto é bom, porém deve ser feito com uma atitude correta. Ele deve ser feito por causa da outra pessoa, não por nossa causa. Eu pude perguntar a ele o porquê daquele procedimento equivocado, mas a nossa conversa foi banhada em genuíno amor por ele, o que facilitou sua receptividade às minhas ponderações. Ele concordou e marcamos um encontro. Quando cheguei, ele estava curioso. Como já havíamos encerrado a questão, ele se perguntava qual seria o motivo da minha visita. Compartilhei o meu desejo de dar-lhe um relógio. Estupefato, ele disse: John, preciso de um relógio, eu não tenho um. Senti-me muito abençoado ao descobrir isso. Tirei o relógio da caixa para que ele experimentasse, mas não coube, porque meu pulso é menor que o dele. O problema é que havíamos deixado os elos extras na joalheria da Jamaica. Eu disse a ele que encomendaria um outro exemplar junto à empresa. Ele tentou me convencer a deixar que ele mesmo fizesse isso, mas eu, particularmente, não queria dar um presente incompleto. Desde aquela época, ficamos mais próximos do que nunca e ambos temos muito respeito um pelo outro. Saber que ele usa aquele relógio faz meu coração tremer de alegria. Gosto de vê-lo em seu pulso, muito mais do que no meu. Vi a nossa ex-funcionária muitas vezes desde então, e sempre vibro ao ver o progresso dela. Ainda assim, eu precisava encarar o fato de que tínhamos uma lacuna em nossa equipe, mas eu sabia que Deus cuidaria de nós. Eu havia agido de uma forma que manteria a porta aberta para sua provisão. Agora, deixe-me compartilhar a recompensa da honra. Algumas semanas depois, a pessoa responsável pelo nosso departamento de recursos humanos contratou uma mulher chamada Darcy para substituir a nossa ex-funcionária responsável por direitos internacionais. A forma como posso descrever Darcy é dizer que ela se parecia com um tigre em forma de gente. Vi poucas pessoas do passado com tanta paixão por ver a palavra de Deus chegar a mãos dos... Ela subiu a bordo com toda a força. Os nossos outros funcionários que ocuparam essa mesma posição costumavam esperar as coisas acontecerem. Darcy não. Ela orava e depois saía em busca das editoras internacionais para que imprimisse nossos livros. A ex-funcionária fazia um bom trabalho. Em 9 meses, ela conseguiu que nossas traduções passassem de 18 para 23 idiomas. Darcy, nos seus primeiros 9 meses, fez com que as traduções passassem de 23 para 40 idiomas. Sim, você leu corretamente. A funcionária antiga fez com que nossos livros fossem traduzidos em 5 novos idiomas. Darcy fez mais de 3 vezes essa quantidade, passando para 17 novos idiomas, no mesmo espaço de tempo. Enquanto escrevo este livro, já estamos em 45 idiomas. E isso é resultado da graça de Deus sobre a vida de Darcy. Não creio que isso teria acontecido se eu não houvesse honrado o pastor que contratou nossa funcionária, sem o nosso conhecimento. Recebemos uma recompensa. A palavra de Deus que representamos está tocando muito mais vidas. Algumas das realizações empreendidas por ela estão levando nossos livros às dezenas de milhares, às mãos dos líderes em lugares do mundo que são hostis ao Evangelho. Na verdade, não posso nem mesmo compartilhar com os nossos parceiros de ministério em algumas das regiões onde eles estão colocados, para proteger os líderes que estão nessas nações perseguidas. Não posso pensar em nenhuma recompensa maior do que a capacidade de tocar muito mais vidas com a palavra de Deus. No entanto, Deus ainda não havia terminado. Ainda havia outra recompensa a caminho, a qual eu ignorava completamente. Alguns meses depois, num domingo pela manhã, eu estava numa cidade pregando. Depois do culto,
o pastor levou-me para almoçar. Um homem de negócio foi convidado para juntar-se a nós. Quando estávamos no banheiro masculino do restaurante, o homem de negócio perguntou: John, que tipo de relógio você gostaria de ter? Seria desnecessário dizer que fui pego meio de surpresa com a pergunta dele. Gaguejei um pouco e finalmente disse: Você não vai querer saber. Ele insistiu: Não, John, eu realmente quero saber. Que tipo de relógio você gostaria de ter? Vendo sua persistência, eu disse: Há vários anos que o relógio dos meus sonhos é um Breitling. Os relógios Breitling são fabricados por uma divisão da Bentley Motors Company. Eles são muito caros e difíceis de encontrar. Nem todas as cidades os comercializam. Anos atrás, admirei um que estava no pulso de um homem. O design me pareceu atraente e pensei como seria bom se eu tivesse um. Gosto de voar, embora eu não seja um piloto. E ele foi feito originalmente para pilotos. Um dia, encontramos uma loja numa grande cidade onde havia desses relógios. Lisa e eu ficamos um pouco surpresos com o preço. Eu me decidi a não gastar uma quantidade tão alta com um relógio, mas ainda assim continuei gostando dele. Ao ouvir minha resposta, o homem de negócio levantou a manga de seu casaco e retirou de seu pulso um relógio Breitling Navitimer, de último tipo. Ele colocou em meu pulso e disse com um sorriso: John, enquanto você estava falando no culto dessa manhã, Deus me disse para lhe dar esse relógio. Fiquei confuso. Eu estava sem fala e estupefato ao mesmo tempo. Ele jamais poderia saber, sem que Deus lhe dissesse, que o Breitling era o meu relógio favorito. Para tornar as coisas ainda mais encantadoras, era um modelo aviador de último tipo. Quais eram as chances de aquele homem tivesse aquele relógio específico em seu pulso? Algumas horas depois do choque inicial por ter recebido o relógio, veio-me o pensamento de como dera o meu relógio novinho em folha para honrar o pastor havia alguns meses. Agora eu entendia que Deus estava fazendo o que ele disse que faria, honrando-me em retribuição. Pois, lembre-se que ele diz: Aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2:30. Você poderia dizer: Mas João, você não honrou a Deus, você honrou o pastor. Lembre-se que Deus diz: Quem honra o meu servo, a mim me honra. E quem me honra, honra o Pai. Mateus 10:40. Paráfrase do autor. Todas as vezes que olho para o relógio, e ele está no meu pulso agora, enquanto escrevo, eu o vejo como um lindo presente do meu Pai. Ele significa muito mais para mim do que se eu tivesse ido à loja e comprado o relógio pessoalmente. Ele também significa muito mais para mim do que se aquele homem tivesse me dado um relógio caro de presente. Não é o relógio, mas o sentimento que está por trás dele que significa tanto. Deus fará o mesmo, mas de formas diferentes, a todos aqueles que o honrarem, honrando os seus servos. Amor conjugado a um temor santo. Espero que, a esta altura, já esteja bem claro que honrar é amar genuinamente. É necessário que tenhamos santo temor, bem, como um amor incondicional, para andarmos no caminho da verdadeira honra. A Bíblia ensina que o amor seja sem hipocrisia, detestais o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 9 e 10. Há tanta coisa nesses dois versículos. Em primeiro lugar, Paulo declara que no verdadeiro amor não há hipocrisia. Uma definição da hipocrisia é o ato de esconder o verdadeiro caráter de alguém ou verdadeiras intenções. Dicionário Webster, 1828. Isso se caracterizaria por alguém que age como se honrasse você externamente, com seus atos e palavras, mas que no fundo o critica, inveja ou até despreza. Ou que, na sua ausência, derruba, difama ou calunia você. No sul dos Estados Unidos, desenvolveu-se uma cultura que poderia facilmente levar a isto. Todos nós já ouvimos falar da hospitalidade sulista, dos Cavaleiros do Sul ou da beleza do Sul. Esses termos subentendem que os habitantes dessa parte do país são propensos à cortesia e à honra. Mas o que aconteceu com algumas pessoas criadas desse modo
porque elas aprenderam a atender a essa expectativa por meio do fingimento e não da verdade. Em tempos passados, testemunhei que alguns indivíduos do sul dos Estados Unidos falavam cruelmente dos outros na ausência deles, apenas para mais tarde encontrá-los tratando e falando com essas mesmas pessoas com aparências de grande honra, amor e respeito. Por outro lado, outras partes do país são diferentes. As pessoas não precisam atender a essa expectativa. Então elas tendem a ser mais diretas. Particularmente, fico impressionado com as que moram no Nordeste. É comum que, caso não gostem de você, elas digam isso bem na sua frente. Elas não foram treinadas para fingir. Antes, costumam ser autênticas, ou melhor dizendo, rudes. Para darmos verdadeira honra, é preciso fazê-lo sem hipocrisia. Honrar com fingimento levará apenas à decepção, e definitivamente não há recompensa para aquilo que é falsificado. Paulo continua: o amor seja sem hipocrisia. Detestais o mal, apegando-vos ao bem. Detestar o mal e apegar-se ao bem é o temor do Senhor. Provérbios 8:13 declara: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O temor do Senhor nos livra do engano e impede que fiquemos cegos diante de um comportamento hipócrita. Vamos examinar novamente a repreensão de Deus com relação a isso. Visto que esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em tradições aprendidas mecanicamente. Isaías 29:13. A palavra mecânica é definida como repetição frequente de palavras ou sons, sem atentar para o seu significado ou para os seus princípios. Deus declara que o povo demonstra a honra com a sua boca e, em outras partes do livro de Isaías, com suas ações, mas o seu coração não está naquilo. Isso é honrar com hipocrisia, o que absolutamente não é honrar. Por que eles são dados a esse comportamento? Por causa da ausência do temor do Senhor. O seu temor para comigo é mera rotina, algo que simplesmente se tornou um hábito. Isso é visto com muita frequência no ambiente eclesiástico. Estamos tão focados na necessidade de sermos polidos que perdemos o costume de falar o que está em nosso coração. Deixe-me dar um exemplo. Steve estava apressado para uma reunião. Ele estava 5 minutos atrasado e é crucial que chegue a tempo. Enquanto caminhava pela rua movimentada, ele bate os olhos em Jim, o irmão da igreja, a quem não vê há semanas, caminhando do lado oposto, do outro lado da rua. Ele pensa: oh não, espero que Jim não me veja. Não tenho tempo mesmo para conversar. E além disso, ele nem é uma pessoa de quem eu goste muito. De repente, os olhos de Jim e Steve se encontram. E Jim imediatamente começa a atravessar a rua para cumprimentar o seu irmão em Cristo. Agora Steve percebe que terá de cumprimentar Jim, ou será considerado grosseiro. Ele então vai ao encontro de seu irmão na fé, que está atravessando a rua, e decide falar primeiro, já que está com pressa e precisa que essa interação termine logo. Jim, glória a Deus, que bom ver você. Jim devolve o cumprimento e pergunta como Steve está passando. Steve diz: ah, estou ótimo, mas sabe, estou atrasado para uma reunião. Então que tal ligar para você e a gente marcar para almoçar qualquer dia? Os dois se separam. Vamos dar uma olhada na breve conversa entre Steve e Jim. Em primeiro lugar, ele diz: glória a Deus, que bom ver você. Steve não estava sequer pensando em Deus naquele instante. Esse é apenas seu modo rotineiro de falar, uma maneira de demonstrar entusiasmo e mostrar sua fé quando vê um irmão em Cristo. Em segundo lugar, não foi bom ver Jim. Ele esperava que Jim não o percebesse. Então, desde a primeira afirmação, ele se rendeu ao engano e à mentira sem um mínimo de culpa. Então Steve encerrou o assunto sugerindo o seguinte: que tal ligar para você e a gente marcar para almoçar qualquer dia? Ele não tinha intenção de telefonar para Jim e de se encontrar com ele para almoçar. Foi apenas uma maneira de sair daquela situação desconfortável. Outra mentira. Será que Steve mentiria intencionalmente? É mais provável que não. Por que ele não está se sentindo terrivelmente culpado? Porque ele aprendeu a amar com fingimento.
resultante da falta do temor do Senhor em sua vida. Isso o levou a um estilo de vida mecânico, que demonstra amor e honra quando, na verdade, é apenas uma forma oca de amor. O temor do Senhor nos mantém cientes do fato de que Deus conhece em detalhes todo pensamento e intenção, juntamente com cada palavra que dissemos. Até das palavras vãs prestaremos conta no dia do julgamento. Ver Mateus 12:36. E ainda, vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Refreia a tua língua do mal e os teus lábios de falar dolorosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Provérbios 34:11, 13 e 14. Ah, como precisamos amar de verdade. Isso só pode ser feito se, de forma apaixonada, desejarmos andar no temor do Senhor. Como é terrível ser enganado, viver no fingimento. Só o temor do Senhor pode nos livrar dessa armadilha. Estimando mais o outro. Em Romanos, Paulo continua: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. 12:10. A honra dá preferência aos outros, porque os valoriza e estima. Paulo diz isso novamente em outra carta. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada fazeis por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:1-5. ênfase do autor. Estimar o outro mais do que a si mesmo é honrá-lo. Devemos refletir, meditar e avaliar essas palavras em espírito de oração, em todas as atividades e negócios de nossas vidas. Se aprendermos isso e permitirmos que esteja profundamente enraizado em nosso ser, andaremos em grande bênção, pois isto é a verdadeira honra. Observe que Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nunca esquecerei as palavras que o Senhor me disse quando eu era um cristão muito jovem. Eu dirigia meu carro e ouvi dizer: John, você sabia que eu o amo mais do que a mim mesmo? Alarmado por ouvir essas palavras, fiquei em choque, pois achei que era o inimigo tentando semear um pensamento de blasfêmia ou de orgulho em minha mente. Como poderia aquele que fez o universo e tudo o que ele contém dizer a mim, um simples servo, que ele me considera mais valioso do que ele mesmo? Eu quase disse: para trás, Satanás, para mim você é uma afronta. Mas, de algum modo, nas profundezas do meu espírito, eu sabia que aquela era a voz de Jesus. Mesmo assim, eu ainda precisava ter certeza, pois desde muito novo na fé, eu já sabia que a palavra de Deus nos ordena a testarmos os espíritos. 1 João 4:1. Controlei meus pensamentos e respondi: Senhor, simplesmente não posso crer nisso, a não ser que o Senhor me dê 3 evidências a partir do Novo Testamento. Eu estava tremendo ao dizer essas palavras, mas sabia que era a coisa certa a fazer. Percebi em meu coração que o Senhor não discordara do meu pedido. Na verdade, senti que havia prazer nele, por eu tê-lo feito. Ouvi-o dizer quase que imediatamente o que Filipenses 2:3 diz. Como eu sabia o versículo de cor, recitei-o em voz alta para ele. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O Senhor respondeu: eis a sua primeira evidência. Rapidamente contestei: não, Senhor, era isso que Paulo estava dizendo.
Ele recomendou aos crentes filipenses que estimassem uns aos outros mais do que a si mesmos. Ele não estava falando a respeito da forma como o Senhor me trata e me estima. O Senhor imediatamente me disse: eu não digo aos meus filhos para fazerem coisas que eu mesmo não faça? Fiquei paralisado. Então ele continuou: esse é o problema de muitas famílias. Os pais mandam os filhos fazerem coisas que eles não fazem. Ou lhes dizem para não fazerem coisas que eles mesmos fazem. Muitos pais dizem aos filhos que não briguem, e no entanto, brigam na frente dos filhos constantemente. Daí os pais se perguntam por que os filhos brigam. Eu não faço isso. Ainda um tanto cauteloso, disse: este é apenas um versículo. Preciso de mais 2. Então ouvi: quem morreu na cruz, você ou eu? Fiquei estupefato. Ele prosseguiu: fui pregado naquela cruz, levando os seus pecados, as suas enfermidades, a sua pobreza e o seu julgamento, porque amei você mais do que a mim mesmo. O versículo de referência que ele me deu foi 1 Pedro 2,24. Agora eu entendia que, com certeza, vinha de Deus a voz que eu tinha ouvido. Ele realmente me amava, estimava, mais do que a si mesmo. Do contrário, não teria tomado sobre si o meu julgamento e morrido em meu lugar. Eu sabia que um terceiro versículo estava a caminho e, sem ter de perguntar, ouvi em meu coração: a terceira evidência é: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12:10. Então ele falou ao meu coração: eu sou o primogênito entre meus irmãos. Ver Romanos 8:29. E em honra estimo meus irmãos e irmãs, mais do que a mim mesmo. É claro que isso se aplica a todo filho de Deus, e não apenas a mim. Literalmente, ele estima cada um de nós em honra mais do que a si mesmo. Isso é quase maravilhoso demais para se compreender. Este é o verdadeiro amor de Deus. Você pode dizer: mas John, ele é Jesus Cristo. Nós jamais poderíamos amar assim. Bem, eis o mais surpreendente: nós realmente podemos. Somos ensinados que o Espírito Santo colocou o amor de Deus em nossos corações. Ver Romanos 5:5. A prova disso encontra-se nas palavras do próprio Paulo. Veja o que ele disse com relação aos seus compatriotas: Israel, meu povo, meus irmãos judeus, como anseio que vocês vão a Cristo. Meu coração está abatido dentro de mim, e eu me entristeço amargamente dia e noite por causa de vocês. Cristo sabe, e também o Espírito Santo, que não é mera pretensão minha quando digo que estaria pronto a ser condenado eternamente, se isso pudesse salvá-los. Romanos 9:1-3. Ainda tremo diante dessa palavra de Paulo. Ele estava dizendo, e isso definitivamente não foi escrito por fingimento, que estaria disposto a ser separado de Cristo, da salvação, por toda a eternidade, para ver os seus compatriotas salvos. Como pode um simples homem andar nesse tipo de amor e honra? Isso é algo impossível através do amor humano. Somente o amor de Deus, que motivou Jesus, poderia honrar de tal maneira. Paulo desenvolveu esse amor, e essa honra deu uma forma tão forte dentro de seu coração, que o resultado foi esse clamor. E deixe-me ainda dizer isto: o Espírito Santo jamais teria permitido que ele escrevesse essas palavras, a não ser que ele realmente as estivesse. Não se pode mentir, usar palavras de engano, ao se escrever as Escrituras. Você consegue ver o potencial que existe em todos nós, que somos nascidos de novo? Romanos 5:5 declara enfaticamente: pois o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É por isso que Jesus nos diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João 13:34. Era um novo mandamento, porque as pessoas não podiam andar nesse tipo de amor no Antigo Testamento. O amor de Deus ainda não havia sido derramado sobre elas. Observe as palavras: eu vos amei. Ele se entregou por nós completamente. Foi separado do Pai. Clamou: meu Deus, por que me abandonastes?
Mateus 27, 46. Ele optou intencionalmente por se tornar pobre, separado de Deus, para que pudéssemos ter vida eterna. Ele nos honrou até o mais alto nível. E Paulo foi capaz de dizer, sinceramente, as mesmas palavras com relação aos seus patrícios. Ó Pai, ajuda-nos a andar nessa forma de amor. Tu nos deste o potencial. Agora precisamos desenvolvê-lo em cooperação com o Espírito Santo. Isso, queridos irmãos, é a verdadeira honra. Reputarmos nossos irmãos em Cristo e aqueles que precisam de Jesus como preciosos, importantes e valiosos. Isso nos motivará a darmos para a obra do reino de todas as formas, seja servindo, orando ou contribuindo financeiramente. E nos encorajará a fazer o que os macedônios fizeram. A honra que eles tinham era semelhante à de Cristo, e Paulo usou o amor deles para incentivar os crentes de Coríntios. E agora, irmãos, vos fazendo conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia, em muita prova de tribulação. Houve abundância do seu gozo, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Pois, segundo suas posses, o que eu mesmo testifico, e ainda acima delas, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem desse serviço, o que se fazia para os seus santos. E não somente fizeram como nós esperamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que, como começou, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, em fé, em palavra, em ciência, em todo zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressai nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pelo zelo dos outros, a sinceridade de vosso amor. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E aqui dou o meu parecer sobre o que vos convém. No ano passado fostes os primeiros, não só a dar, mas também a querer dar. Agora, porém, completai o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Pois se há prontidão de vontade, será aceito segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não diga isto para que os outros tenham alívio e vos aperto, mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. 2 Coríntios 8, 1 a 14. Paulo estava usando a honra que os macedônios tributaram aos que estavam em necessidade, para incentivar os crentes de Corinto a externarem o amor de Deus, colocando no coração de todos os fiéis. E aí está ele. O amor de Deus está em nossos corações. Devemos cooperar com o Espírito Santo para desenvolvê-lo. Não diga, bem, essa não é a minha personalidade ou o meu modo de ser. Isso só impedirá que você ande por um caminho que trará a verdadeira realização ao seu coração, a alegria àqueles a quem você influenciar, e grande recompensa não apenas nessa vida, mas principalmente na que está por vir. Não hesite, honre seus irmãos em Cristo. Por toda a eternidade, a alegria encherá o seu coração por tê-lo feito.